Melhorou? Lúcia, E agora eu tô te ouvindo. eu tô te ouvindo também. Ah, Tô. agora fechou. Nossa, tava precisando, gente. Desculpa aí, eu tive que salvar a live, eu não sei fazer isso, mas eu fui fazer. E aí tem algumas, né, contribuições, aproveitando, quero agradecer ao grupo de pesquisa, né, por promover esse debate, é um debate que precisava ser feito nesse grupo, a gente viu, né, várias contribuições da Célia. A Célia é uma daí das lutadoras que está comigo também, né, lutando pelos direitos né, desses filhos com deficiência, principalmente dessas mães, né, que muitas vezes, né, não são vistas pela sociedade, como foi falado, né, elas são vistas como essas mães salvadoras da pátria, que nasceram, que foram premiadas, né? Porque é isso que a sociedade vê na gente. Nós somos premiadas, se nós temos filhos especiais é porque a gente vai dar conta, é que a gente vai conseguir, né, fazer tudo, promover toda a segurança dele. E aí, assim, muitas vezes a gente somos vistas como essas mães salvadoras. E, na verdade, não é isso, né? Nós somos mulheres, né, que temos, né, além de tudo que a sociedade cobra das mulheres, quando se quer de uma mãe especial, é uma cobrança ainda maior, e essa mãe, né, considerada que, né, que muitos você chega na escola, que chegam lá e falam, ah, mãezinha, 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 como se, sabe? É muito triste, né, você ser chamada de mãezinha, porque a mãezinha, nesse sentido, é aquela mãezinha, né, que vai ter que aceitar aquela situação e a mãezinha, né? A mãezinha tem que aguentar, porque então, assim, são situações. Então, essa romantização que a Célia traz, ela é muito importante, né, de ser debatida, né, que essa romantização da maternidade, né, que as pessoas nos cobram sempre, né, essa romantização, porque os filhos, quando a gente tem filhos com deficiência, são várias lutas que a gente tem que travar. É como Célia falou, um dos maiores medos, você perguntar a qualquer uma mãe de filhos com deficiência, um dos maiores medos dessa mãe é a morte, é o direito, né, até o direito de morrer. Nós não temos. Assim, qualquer mãe, né, de um filho com deficiência, se você for perguntá-la sobre essa pergunta sobre a morte, inclusive, né, principalmente nesse período de pandemia, o adoecimento maior para essas mães é a questão, né, do medo até de morrer, de deixar essas crianças sozinhas, do medo de adoecer, do medo do filho adoecer, do medo do filho ter que ficar no hospital sozinho, porque, né, não pode ter companhia. Então, assim, são vários sofrimentos que já eram, nós éramos, como diz, a Gisele até trouxe esse debate, né, de que mães com filhos com deficiência já eram isoladas. Antigamente, nós éramos isoladas mesmo, porque, assim, nós praticamente não somos vistas, nós somos vistas como as mães salvadoras, né? E aí, quando chega no período da pandemia, assim, mais isolamento e faz. E a questão, né, desse adoecimento, dessa cobrança, desse medo da morte, desse medo do filho de adoecer, desse medo do filho de sair com o filho, assim, isso vai né, nos deixando ainda mais adoecidas. E aí, junta mais nessa questão que a Célia traz muito bem, que é esse abandono paterno, né? Porque muitas dessas mães são mães solos, né? Geralmente, né? Quando esse pai, muitas das vezes, assim, que acontece, quando esse pai, né? Ele sabe que vai ter um filho com deficiência, muitas das vezes ele abandona, né? Essa mulher mesmo quando o abandono às vezes não é afetivo, né, é um abandono dentro de casa mesmo. O pai está ali, mas essa responsabilidade total está nesse trabalho reprodutivo da mulher, né, que é a mulher que tem que dar conta, é a mulher que tem que ser a Deus, é a mulher que tem que fazer tudo. Então, assim, é muito difícil você ver uma mãe que tem filho com deficiência, né, dividindo essa responsabilidade. Um pai que consegue, né, trabalhar essa responsabilidade com a mãe é muito assim, é muito difícil acontecer, porque infelizmente, né, é uma sociedade, né, que já cobra de uma mulher, né, esse trabalho reprodutivo em massa, né, que a gente sempre, né, e a gente não pode deixar isso. A mulher, quando, né, só por ser mulher, ela já é vista na sociedade como a supermulher, e quando se trata dessa mãe com filhos com deficiência, ainda
né, se agrava mais a situação. Então, são situações que a gente, né, precisa deixar também na live. Outras questões, né, que o pessoal coloca parabenizando pelos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos com deficiência intelectual, né? Eu tenho uma, uma jornada bem grande, né, nesse assunto, né? Porque eu sempre fui considerada, né, aquela mãe, né? Não fui considerada mãezinha porque eu sempre fui muito carrapeira, né? Então, eu nunca fui mãezinha, eu era aquela mãe mesmo. Então, a mãezinha para mim nunca serviu porque eu nunca aceitei como mãezinha. Mas, assim, e aí hoje o Bruno e Samuel, né? Está na universidade, com muita luta conseguimos, né? E aí as contribuições é sobre mesmo a questão, né? Dessas várias funções que nós acumulamos do papel da mulher, que estão trazendo aqui. Esse debate, né? As pessoas parabenizando pelo debate sobre essa maternidade e a questão também desse adoecimento dessas mulheres e mães trabalhadoras, que aí a gente não coloca, né? A gente aqui não está falando, né, só da questão, a questão da mulher, né? A gente está falando sobre essa questão do trabalho reprodutivo da mulher, mas em relação às mães com deficiência, esse trabalho ainda assim, ele se torna ainda mais acirrado ainda, porque é essa mulher que tem que, né, que a sociedade, não é que nós temos que dar conta, é a sociedade que exige de nós que sejamos as super mulheres, né, e que nós temos que dar conta. Então, assim, quando você vê uma mãe de um filho com deficiência, você olha mais, né, na questão. E hoje, então, a sociedade cobra tanto de nós, como a Célia falou, que às vezes a gente não se vê nem como mulher, a gente se vê quando você vai perguntar. Nós tivemos uma experiência essa semana, que nós fomos um trabalho em grupo, né, com a psicóloga, e ninguém falou sobre isso, sobre as mulheres, né, nós éramos em 12 mulheres, e todas as 12 mulheres falaram só sobre os filhos, ninguém falou sobre ela, ninguém lembrou que ela era, né? Então, assim, E a gente também teve aquela experiência também, né, Lúcia, que a gente fez uma reunião com algumas mulheres também, perguntando sobre os sonhos, né, das mulheres e a gente tinha dificuldade de falar dos nossos próprios sonhos, assim, né? Como falar dos sonhos se você não consegue mais ter uma vida própria, né? Se você vive em função daquela maternidade. Como falar de projeções futuras, né? De projetos próprios para você, se você está 24 horas imerso no trabalho do cuidado ou no trabalho doméstico. Assim, é muito difícil, né? Pois, então, assim, são debates que a Célia traz extremamente importantes para que a sociedade também possa refletir sobre esse papel dessa mulher. E aí vai me perguntar por que, né, a mulher... todas as mulheres. Não, a gente está falando de uma maternidade específica, que requer ainda mais, né, mais controle dessa mãe, porque essa própria mãe, pela sociedade, já fala que ela é super poderosa, ela se exige assim, não é porque ela quer que ela se exige, porque ela acaba naturalizando isso dentro dela, de que ela tem que ser, que ela tem que dar conta mesmo. Então, são debates que precisam ser provocados na sociedade e que a gente precisa, né, trabalhar sobre esse papel dessa mãe trabalhadora, né, dessas mulheres trabalhadoras, muitas delas, como Célia falou, muitas vivem em condições precárias. Célia mostrou dados aí importantes, eu quero agradecer, né, por esses dados que ela traz, né, dessa questão de que muitas crianças ainda, né, não têm no registro, né, o registro paterno. Então, assim, são dados que ela traz extremamente interessantes. E aí, assim, né, e aí as pessoas aqui estão parabenizando, né, a Camila falando que o debate qualificado, obrigado por partilhar. Ela e o Santos está escutando e aprendendo. E aí me perguntaram sobre a questão do coletivo. Você quer falar um pouquinho, Célia? Ou você quer que eu fale? Já que acho que agora dá um tempinho para a gente falar sobre o coletivo, porque foi uma pergunta que foi feita, eu acho que a gente precisa falar um pouco. Você fala, Célia?
Eu acho que você poderia, eu acho que você tá mais engajado nisso daí para falar. A minha militância no coletivo Mais Eficiente Somos Nós já tem algum tempo, mas eu não conseguia participar efetivamente, né? Porque até pouco tempo eu estava fazendo a tese de doutorado, né? Então essas questões me impediam um pouco. E quando terminei também a tese, aí tinha as questões de prestar concurso e fazer outras coisas assim, e acabava que eu não dava conta mesmo de estar participando. Só que nesse contexto de isolamento, né, social, eu fui saindo de vários grupos, porque eu não estava conseguindo dar conta, só a única coisa que eu tenho dado conta é dessa maternidade, olhe lá. E a única coisa que eu não consegui fazer foi sair da militância. Até a Lúcia uma vez me provocou, olha, não sai do nosso coletivo, não sai. Eu falei, Lúcia, eu não vou sair, porque foi a única coisa que eu não consegui sair. Por que eu não consegui sair? Porque nesse coletivo é onde a gente vê essas contradições de uma forma bem escancarada, assim. E eu não me sinto confortável de sair sabendo de toda a trajetória que eu tenho, profissional, né, pessoal, e de como que eu posso contribuir com esse coletivo. Eu não me sinto bem em sair dele justamente nesse contexto, assim, né, principalmente nesse contexto, porque é um contexto que a gente tem necessitado cobrar muito as ações do Estado, né? A gente já participou enquanto coletivo, vou até fazer uma denúncia aqui, né, escancarada, para que ver se o governo do Estado sai do lugar e se ele olha para a gente, né, de uma forma mais qualificada, porque a gente tem tentado reuniões, temos feito várias reuniões com a Secretaria de Saúde do Estado, para denunciar, né, essas questões que o coletivo tem trazido, por exemplo, e a gente tem visto assim, muita morosidade para resolver algumas questões. A gente não tem visto nenhum avanço nesse sentido. Por exemplo, na última reunião, praticamente a gente foi culpada por estar cobrando que tenha consultas, né, que as consultas de neurologistas e de psiquiatras, por exemplo, sejam retomadas. Como que se para a gente fosse uma escolha isso, né? Como que se a gente quisesse colocar em exposição aos nossos filhos. A gente, que eu digo, é as mães lá do coletivo, né? Principalmente, né? Mas não só essas, outras também, né? Não é isso, é porque no nosso caso, no caso das mães, né? Pessoas com deficiência das periferias, né? Da classe trabalhadora mais empobrecida, é só no Estado que a gente consegue alcançar alguns serviços. E aí, falar de uma consulta, né, de neurologista e de psiquiatra infantil, como se essa consulta fosse eletiva, está muito fora da realidade do que vivencia uma família de pessoa com deficiência. As crianças crescem, elas engordam, elas precisam de dosagem, né, dos medicamentos mais funcionais para o seu quadro atual. Elas precisam de ter, às vezes, acréscimo de medicação, por exemplo, porque estão em estado de crise, né, de surtos. Nós não podemos contar, por exemplo, com as questões de remoção do SAMU, porque tem a dificuldade de chamar o SAMU, e às vezes esse SAMU não quer estar no bairro de periferia, aí ele quer que a polícia esteja lá, mas aí essa mãe não tem condições, né, de chamar essa polícia, porque o local é periférico, ela corre risco, né, de vida sua e dos seus familiares. Então, são questões assim que a gente tem que estar trazendo à tona, né, que nós estamos brigando no coletivo. Agora tem essa questão do EART lá na UFES, né, que está querendo empurrar esse ensino remoto de a goela abaixo, né, e nós temos não só o Bruno, né, e o Samuel, que são os primeiros, né, estudantes com deficiência lá na universidade pública, mas nós temos outras pessoas com deficiência também, que a acessibilidade já é muito pequena, já no contexto de normalidade, né? Então, imagina no contexto de ensino remoto, né? Nós estamos falando, às vezes, de pessoas surdas, por exemplo, que precisam do instrutor de Libras ali, né? Ao vivo, para estar fazendo aquilo, e que isso vai ficar muito distanciado
no ensino remoto. Então, são muitas questões que a gente está tendo que cobrar enquanto coletivo. E pelo que eu tenho percebido, né, temos feito reuniões também com a Prefeitura da Serra, né, pelo que eu tenho percebido lá e o que a gente tem discutido muito nesse coletivo, é que essas disputas elas não vão poder ficar mais nos âmbitos institucionais. Infelizmente, a gente também vai ter que começar a fazer uma disputa de forma mais efetiva, às vezes até arriscando nossos corpos, né, nas ruas, né, para poder estar cobrando isso, porque essa forma de cobrança que a gente tem tentado fazer por conta do isolamento social, em reuniões, né, de gabinete, elas não têm funcionado para estar trazendo a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, não. E eu acho que Lúcia tem mais a contribuir sobre essa coisa do coletivo. Então, assim, como foi feita a pergunta, eu não posso deixar de responder, né? Porque perguntaram como que foi, como que pode contribuir na luta. Então, o coletivo é formado, né, por muitos filhos com deficiências, né, com vários tipos de deficiência. Nós temos no coletivo mães com filhos com deficiência de todas, né, com todas as deficiências, mas a maioria dessas mães são as mães de filhos com deficiência intelectual. E são, assim, não desfazendo das outras deficiências, mas a deficiência intelectual, ela é a mais, assim, ela é a mais, digamos, pesarosa para essa mãe, porque é a que requer mais, né, ela requer mais esforço, mais luta, mais, assim, mais atividade, mais trabalho, né, reprodutivo. E, assim, no nosso coletivo nós temos homens também, mas eu acho que só dois homens, né? Um que entrou há pouco tempo, né, e o pai do Gustavo. São dois homens, mas então são quase 200 mulheres. E aí a gente trabalha, né, na luta, foi um coletivo que eu criei há 6 anos atrás, eu acho, 5 anos atrás. É um coletivo que a gente faz luta mesmo pelos direitos da pessoa com deficiência. E agora a gente, né, a gente já vinha fazendo essas construções através de luta, a gente não é de ficar sentado no sofá, a gente é de ir para cima mesmo, de ocupar os espaços, né, de possibilitar essas mães de serem ouvidas, porque é isso que a gente faz, é dar possibilidade a ela de serem ouvidas pelo gestor, de ser ouvida pelo prefeito, de ser ouvida pelo secretário de saúde, de ser ouvida pelo governador. A gente vai para cima, a gente não fica. E agora, em épocas de pandemia, considerando a questão do isolamento social, né, um pouco ficou mais dificultada a questão da luta. Por quê? Por causa da questão tanto do próprio respeito, né, ao isolamento social, e a questão também, né, do cuidado com os filhos, né, que é o que eu falei. As mães, elas têm tanto medo de morrer, ou de ficar doente, ou dos filhos adoecerem, por causa, né, com medo de morrer e não ter o filho ficar sozinho. Hoje nós não temos serviços, né? O Estado, essas pessoas para o Estado, elas são totalmente invisíveis. Inclusive, foi uma fala que eu tive numa reunião, e assim, foi muito. Eles acharam que eu estava, né, sendo irônica, sendo todos os tipos, mas é a verdade, é totalmente invisíveis para o Estado, essas pessoas. E a gente, nós, mães de filhos com deficiência, a gente só consegue, né, mostrar que a gente existe, que os nossos filhos existem através de luta. Não adianta, né, a gente ficar quieto, porque não, uma das provas disso foi agora, né, na questão da pandemia. Se parar as terapias, se parar os atendimentos das crianças, as crianças, né, já vinha muito difícil, mas com a pandemia, né, paralisou tudo, e essas mães agora começam, né, a entrar, né, com situações com os filhos, que foi o que Célia falou. Então, esse trabalho reprodutivo, ele se torna assim, muito mais acirrado. E agora ainda, né, nos últimos dias, com a discussão desse tal de ensino remoto. A questão do ensino remoto, as mães já estão adoecidas, por quê? Porque, né, tem que cuidar desses filhos. Porque antes, um dos espaços que uma mãe tinha de dividir um pouco a responsabilidade, né, era com o Estado. Através de quê? Através da escola. Então, aí eu levava o filho para a escola e era 1 minuto que ela tinha, né? Às vezes até para tomar um banho, para pentear um E para cabelo. fazer
E para fazer os trabalhos domésticos, né? Para fazer o trabalho doméstico, verdade. Então, assim, com a pandemia, o que que acontece? Que vem o isolamento social, tira essa criança da escola e agora, sim, essa mãe está 24 horas com essa criança, né, com esse filho. E agora, né, sem dividir responsabilidade, a criança não estava acostumada, né, porque né, existe a questão né, que eles têm um tipo de vivência social, eles tem as especificidades, e aí, assim, essa criança vai para dentro de casa, esse filho vai para dentro de casa. E agora, uma mãe, né, que fica com esse filho 24 horas por dia, ela já passa a não ter mais nem, ela já não cuida mais de si, ela só pensa muito na questão do filho. E aí vem a questão do, né, passa, esses meninos, já como eu já falei, já estão isolados, né, já estão, né, totalmente invisíveis, porque estão invisíveis, e aí com esse menino dentro de casa. E agora entre o trabalho, tal, a escola, o ensino remoto. A mãe já está adoecida, porque adoece, né? Como o Célio já trouxe muito, a questão, né? Desse trabalho reprodutivo, ele é muito atenuado para a questão da mulher que tem filhos com deficiência, uma mãe já adoecida, uma mãe já surtada, uma mãe que cuida desse filho sozinho, uma mãe, muitas das vezes, a maioria das vezes, a nossa realidade é essa, né? Porque poucas mães, como eu e Célio, tivemos a oportunidade de entrar no ensino superior, de fazer né, um curso superior. Poucas, poucas dessas mães elas teve essa oportunidade. Por quê? Porque né, sempre no cuidado desse filho, a vida inteira. Então, assim, uma mãe que ela, às vezes, que ela não sabe, ela não tem condições de ensinar, muitas das vezes é uma mãe analfabeta. Ou muitas das vezes a mãe não tem condições psicológicas para né, para ajudar esse filho. E aí o que, que acontece? Vem esse Estado, que eu estou falando aqui no nível Estado, é quando a gente fala, né? Prefeitura, escola estadual, vem esse Estado cobrar ainda mais uma responsabilidade dessa mãe, que é o de ser professora do seu filho. Então, assim, isso tem contribuído para ainda um maior adoecimento dessas mães, porque, assim, não tem condições de dar. Uma mãe que já tem, que né, já vive nesse processo de adoecimento massivo, né, durante a pandemia, que acirra né, esses processos de adoecimento, como o Célia falou, e agora ainda vem com mais uma responsabilidade. E aí, assim, não que a mãe não queira fazer, muitas querem fazer, mas elas não conseguem. E aí o que, que acontece? Quando elas não conseguem fazer, né, dar esse ensino filho, elas acabam se sentindo inferiores. Por quê? Né, essa supermãe que o Estado cobra dela, né, que a sociedade cobra dela, ela acaba ela se, né, introspectando nela de que ela não é capaz, ela não é essa mãe. Então, assim, são situações que, né, que precisam ser discutidas massivamente sobre, né, essa questão. E esse ensino remoto, ele vem trazer ainda mais adoecimento, tanto para as mulheres que não têm filhos com deficiência, porque está massivo também, né? É muito massivo para essa mulher, que tem que dar conta desse trabalho reprodutivo todo, que a Célia apontou muito bem né, nesse debate. E aí, né, e durante agora, ainda muito mais, que além dela ser tudo isso, ela ainda tem né, que ser a professora do filho. Muitas das vezes a escola fala, mas talvez ela não precisa fazer. Que é o que debate aqui que está tendo na sé. Não precisa fazer, faz, não faz. Mas e aí, quando não faz? Essa mãe, ela se sente, né, assim, muitas das vezes ela se sente acolhida de mais de uma questão que não deu certo, porque ela não foi preparada, ela não está preparada ainda para né, para receber essas questões ainda. Por quê? Porque a sociedade cobra dela, como Célia muito bem falou, dessa supermãe, dessa mãe supermãe, que, né, a mãe santa, que eu sempre pensei, eu vou falar uma questão pessoal, que eu sempre pensei, eu acho que quando nós morrermos, vai ter um céu separado para nós. Eu sempre falei, só isso que me explica tanta luta que a gente passa, né, para a questão mesmo de briga pelos direitos e tal. Então, são situações, e o coletivo, ele está nesse momento, ele está trabalhando isso. É a questão hoje, a gente nem está mais na questão, né, é de tentar socorrer, de tentar ouvir, de tentar, né,
gritar por essas mães, porque a gente não pode aceitar essa naturalização né, de que nós, mulheres, temos que dar conta de tudo. A gente tem que mostrar que a gente, né, não somos, né, super poderosos, igual requer da gente. E quando se trata, né, dessa mãe de filhos com deficiência, ainda né, se acirra esse processo. E aí o coletivo, a gente faz essas lutas. Antes da pandemia, a gente era do grito, né? A gente ia para cima, né? Ia presencialmente. Agora, na pandemia, a gente diminuiu. Começamos as discussões agora há pouco tempo, né? Através, né, virtual, de forma virtual. E aí, sim, de forma virtual é bom, mas não é muito bom porque a gente não consegue gritar muito, né? Apesar que eu grito de qualquer forma. Mas, assim, a gente tem feito esses movimentos agora, e a partir disso, o primeiro movimento mais incisivo que a gente vai fazer é o que vai acontecer lá na UFES, Lúcia, sumiu para mim aqui o seu som de novo, tá? ai, Jesus. Na quinta-feira, em frente à UFES, né, para lutar contra esse ensino remoto. A gente não pode aceitar. Não pode aceitar, por quê? Porque vai impossibilitar a vida, né, desses filhos com deficiências. Então, a gente precisa lutar por eles. Conseguiu, Célia? Não? E aí eu acho que é isso. Não sei se tiver mais alguma questão para fazer. A Eu não gente estou ainda tem. escutando nada que a Lúcia está falando. Eu não sei nem se ela já acabou de falar. Parei Faz de um joia, falar. Lúcia. Parei, Eu pode queria falar. só rapidinho colocar que a Mercedes, eu acho que eu vi aqui no chat, falou assim que uma das alternativas seria, né, a ampliação dessas ofertas de serviços, né, de saúde, educação, cultura, lazer, né, essas ofertas. Com certeza, Mercedes, assim, que a gente vê, né, das experiências fora do país, né, nos países assim que tem suporte para as pessoas com deficiência, a gente sempre vê um Estado bastante atuante nesse aspecto. Aqui no Brasil, o que a gente tem para as pessoas com deficiência são centros de referência para as pessoas com deficiência, os CAPs, né, tanto CAPs infantil ou CAPs também para adulto, né, que trabalha com a questão do transtorno mental, e aí engloba algumas deficiências também, por exemplo, o autismo, né, ele tem sido atendido, né, a pessoa autista tem sido atendida no CAPS infantil, por exemplo. Nós temos, além desses serviços, né, públicos, né, nós temos também as parcerias, né, do Estado com as organizações, que eu acho que são as principais ofertas, né, de serviço, eu acho que são pelas organizações, que são as APAES, a AMAIS, a Pestalozzi, né, são as principais organizações que nós temos aqui no Estado. Em termos de lazer, eu não sei, mas eu desconheço, assim, que exista muito lazer para as pessoas com deficiência e para as famílias fazerem, assim, a única coisa que eu sabia que estava tendo, né, antes da pandemia, era o cinema, né, lá adaptado, né, para as pessoas com deficiência, principalmente para as pessoas autistas, né, por causa do som, da questão da sensibilidade visual, então reduzia um pouco, né, essa questão da luz, que também era longe, era lá em Vila Velha, naquele shopping mais distante, assim, então também ficava bem inacessível. Nós temos os parques, né, que seria uma opção de lazer, mas não, ao meu ver, eles não estão adaptados pessoas com deficiência, porque aqui na Serra, por exemplo, a gente não, eu desconheço, pelo menos, se tiver alguém me corrige, mas eu não conheço nenhum parque que tenha adaptação para as pessoas com deficiência. O único parque que eu conheci que tem essas adaptações é lá no Parque Moscoso, que tem lá alguns brinquedos que são próprios para as pessoas com deficiência. Então, tem como você balançar uma criança cadeirante, por exemplo, lá no Parque Moscoso. Foi o único que eu
conheci aqui no estado que teve essa adaptação. Então, não tem nada de lazer, nada de cultura para as pessoas com deficiência. O acesso, por exemplo, né, a materiais em braille é muito pequeno. O acesso, né, a materiais com intérprete de Libras é muito pequeno, né, materiais adaptados de forma visual para facilitar mais, né, as pessoas com deficiência intelectual, muito pequeno. Nós não temos. Os parques que nós temos aqui, às vezes são parques lindíssimos, mas eles não têm proteção, por exemplo, né, da mata. Então, uma criança, né, que tem autismo, e que uma criança autista que tem, por exemplo, uma deficiência intelectual junto, né? E aquela noção de perigo está um pouco mais distante, né, da realidade dessa criança, é muito mais perigoso. Eu fico com meu coração na mão. Quando levo o Leonardo em alguns parques, eu não solto da mão dele em nenhum minuto. Então, também é aquele lazer que, para a criança, às vezes é até difícil, porque ela tem que ficar presa o tempo todo, né? Você não pode, num parque desse, soltar a criança, porque daqui a pouco ela cai no penhasco. Então, são coisas desse tipo, assim, nós não temos apoio nenhum, em termos de serviços públicos, às famílias de pessoas com deficiência. Não temos nada. A única coisa que nós temos, assim, para não dizer nada, né? Tem um projeto na Universidade Federal aqui, né, do Espírito Santo, que é cuidando de cuidadores, alguma coisa assim, né? Esse projeto é a única coisa que eu conheço que tem voltado para as famílias de pessoas com deficiência. E só. E tem também umas reuniões na Mais, né, que são voltadas para famílias, reuniões de acolhimento, né? Que também são voltadas para algumas famílias. E as outras coisas pontuais, por exemplo, a Paz sempre faz, né? As festas julinas, né, que são adaptadas, então, para trazer as famílias também, essas coisas mais pontuais, mas de forma efetiva de serviço público, não vejo nada. Pois é, gente. Então, está na hora de encerrar. Quero agradecer a todo mundo que ficou até esse final, agradecer a Célia, né, por esse espaço maravilhoso, por esse conhecimento que ela nos passou. Agradecer o grupo de pesquisa Trabalho e Praxis, né, por estar, né, fazendo essa discussão, que eu acho que era necessária. E agradecer a quem ficou, a todos que... Lembrando que nossas lives ficarão salvas, né, no YouTube, ficarão salvas. E peço para todo mundo que curta, né, lá no Facebook, nossa página, a página do Grupo Trabalho e Praxis, e se inscreva lá no canal do YouTube, Grupo de Pesquisa Trabalho e Praxis, e pode ver todas as lives anteriores lá pelo YouTube, tá? Estão todas salvas lá no YouTube. Agradecer, né, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima live, que será a semana que vem. Muito obrigada a todos, boa noite e até a semana que vem. Célia, obrigada. Tchau. Fazendo leitura labial, eu entendi. Célia, obrigada, tchau. Eu que agradeço.